O que é mais condôminos. comum é a figura do supervisor interno, né? Sim, Acaba sim. sendo um pouco mais comum, principalmente aqui em São Luís. Que é ou gerente predial. É, Mas assim, a gente precisa estar em contato com a pessoa também, a pessoa nos conhece. Atividades de deleite, Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo para integrar. Então, tudo isso tem que fazer parte do cronograma, assim como as coisas necessárias também, as manutenções. A gente tem que ver quando a gente chega no empreendimento se está tudo em dias, qual é o cronograma das manutenções, qual é o vencimento fazer o das checklist coisas, de tudo fazer certinho. tudo, receber a documentação do síndico, saber em que pé anda e apresentar depois que você concluir o serviço, dizer como você encontrou a administração, informar os condôminos como encontrou e como vai fazer daqui por diante, recebendo sempre sugestões. Entretanto, é muito importante que a gente fale isso. O síndico, ele não é obrigado a fazer aquilo que um condômino ache que é o certo ou que um conselheiro ache. A gente precisa, sim, dar espaço, né? Ou seja, o conselho pode ser consultivo ou fiscal, né? O consultivo está na lei lá de incorporação, antiga lei dos Sim, que condomínios, ela não foi e revogada. a gente usa ainda os artigos dessa lei correspondente aos condomínios, e naquilo que o Código Civil modificou, a gente deixa de usar. Então, a gente usa as duas leis. E no Código Civil, ele prevê lá a possibilidade, né, não é nem obrigatória, a possibilidade de haver um conselho fiscal. E é a convenção que vai estabelecer quais são as As atividades atividades, as daquele responsabilidades. conselho. E a maioria das convenções delimita essa atividade só na assessoria do síndico em relação às contas. Alguns síndicos abrem esse espaço para que o conselho atue também, não como obrigação, mas como uma boa vontade na parte de conselho consultivo, dando aconselhamento sobre Na parte de contratos. administração em si do condomínio, né? Isso. Só que isso muitas vezes dá um conflito muito grande, principalmente para os síndicos profissionais. Por quê? Porque os conselhos, eles se sentem responsáveis quando contratam um síndico profissional e acabam querendo determinar como o Sim. síndico vai agir. E Ficar isso direcionando também, muitas é das vezes, algumas situações. isso. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque se você está contratando um síndico profissional que tem a qualificação para gerir de acordo com as normas e como o melhor para o condomínio, você tem que acreditar e confiar no trabalho daquele profissional. Ele não é obrigado, tá, a fazer como o conselho acha melhor, mas ele é obrigado a ouvir, a compreender e a explicar o porquê não fará daquela forma. Entendeu? E muitas vezes o que acontece é que, quando o síndico não cumpre o que o conselho determinou, eles querem, então vamos demitir o síndico, tirar, porque ele não está fazendo de acordo com o que a gente esperava, Sim. entendeu? Então, assim, isso daí ainda é um problema muito grande para o síndico profissional. E é uma cultura que tem É que muito do deixar de, posicionamento, da de, de visão, né? acontecer. Porque a tua visão, com certeza, é uma visão macro do É, condomínio. é porque os conselheiros, eles são muito cobrados pelos moradores quando existe um síndico profissional. Sim. Então, na verdade, eles têm que fiscalizar com afinco, mas não direcionar o síndico. Entendeu? Por quê? Porque o síndico, ele tem autonomia. Ele pode contratar, deixar de contratar. Eu até entendo e acho apropriado o conselho participar de todas essas contratações, de participar de tudo. Mas, assim, a tomada de decisão, se houver conflito, prevalece o que o síndico determinou. Até porque a gente não pode tirar o conselho, né, da fiscalização e de perto do síndico profissional. Eles têm que trabalhar juntos. Sim. O conselho é o olho do condômino com o síndico profissional. Mas é preciso entender qual é a sua atividade para que não prejudique um trabalho que poderia ser ótimo em conjunto, para que não haja esse afastamento, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante.